programa Carreira de Gestor. Eu sou Tatiane Santos da Costa e eu ajudo gestores a saírem do operacional tendo um time de alta performance. E o nosso assunto de hoje é os 3 pilares iniciais para que você, gestor, possa comprometer e engajar o seu time na busca dos resultados planejados, na busca do bater as metas que vão fazer o resultado do seu time, da sua empresa, realmente alavancarem. Provavelmente, né, você que está na gestão, você que já vive há alguns anos ou alguns meses na gestão, pode ter sentido que o engajamento e o comprometimento do time tem um vínculo muito grande com você, gestor, e com as relações que se dão dentro do time. As entregas, poxa, será que estão realmente adequadas? As metas estão claras para o seu time? Seu time está realmente engajado, comprometido em ir atrás para que as metas realmente aconteçam? Quem está na gestão provavelmente já saiba que bater meta, engajar o time é desafiador, mas é possível, é viável fazer com que tudo isso realmente aconteça. A gente precisa estar atento a um ponto importantíssimo para quando a gente assume esse papel e esse desafio de gestão e liderança, que é entender de pessoas. E a gente tem uma pesquisa que foi feita e divulgada pela revista Exame em agosto de 2018, onde ela traz que 56% dos brasileiros estão insatisfeitos com a sua carreira, insatisfeitos com a sua atividade profissional. E isso sim é um problema, né, gente? O que nós que estamos na gestão podemos fazer para que essa insatisfação não impacte diretamente nos resultados da empresa, diretamente nos resultados dos times? O nosso papel é realmente pegar estas pessoas que estão conosco e que de alguma forma ou de outra possam estar, por algum motivo, possam estar não comprometidas, é realmente trazê-las para perto da gente para fazer a diferença, para engajar e fazer com que elas queiram realmente estar conosco, estar no nosso time, comprometidos e fazendo a diferença. Não somente para a empresa, mas fazendo a diferença para o time, fazendo a diferença para elas mesmas. Porque quanto mais nós olhamos para esses seres humanos que fazem parte do nosso time e conseguimos entender que eles são parte fundamental para o resultado, nós conseguimos entender quão importantes são esses passos que a gente vai ver hoje para comprometer e engajar todas as pessoas do nosso time na busca pelos resultados. Para que você, gestor, possa realmente ser o gestor estratégico que você deseja, que você tanto merece, para que você possa realmente ser um líder que olhe para o humano, que olhe para as pessoas que fazem parte do seu time com a tranquilidade de cara, estão engajados, estão comprometidos e o resultado está acontecendo. E esse é o nosso papel. Quais são, então, esses 3 pilares? Agora, na sequência, eu já vou compartilhar com você. Mas antes de te trazer quais os pilares, deixa eu te contar. Há uns meses atrás, agora, a gente teve o encerramento de uma mentoria que durou em torno de 11 meses. Foram 11 meses trabalhando diretamente com o gestor de um time, uma empresa de pequeno porte, né? O empreendedor, então, dono do negócio, também faz a gestão, então, do time. E ele tinha um problema gigante. Qual era o problema? As metas não eram batidas, ele tentava acompanhar o time, mas por estar envolvido tão fortemente no operacional, ele acabava tendo pouco tempo para orientar, para dar suporte, para treinar as pessoas do time, para que as pessoas pudessem fazer uma entrega melhor. E pelo time não bater meta, pelas pessoas não estarem qualificadas como devia para a execução das atividades, ele se afundava cada vez mais nas atividades operacionais. O time não batia a meta, o time estava desmotivado, não havia comprometimento, né? Um relato muito forte dele, né? As pessoas chegam atrasadas no trabalho e ainda querem sair mais cedo. N dificuldades quanto a esse time. Uma empresa pequena, um número de funcionário pequeno, com uma capacidade técnica incrível, mas com um comportamento que não deixava as metas acontecerem, deixava
o resultado realmente fluir e vir constantemente conforme programado. Planejamento existia? Sim, existia. Metas estavam dadas para as pessoas? Sim, as metas estavam dadas. Mas a grande questão é, se o funcionário não fizesse, se eu não fizer, o meu gestor faz por mim. E quantos de vocês, quantos ainda estão colocados nesse momento em que se o time não faz, acaba que eu abraço essa causa e para não deixar de atender o cliente, eu vou lá. Eu vou lá, executo, faço, meu cliente sai satisfeito, mas eu, gestor, empreendedor, saio acabado. Com pouca energia, com pouca motivação. Por quê? Porque eu acabo tendo que fazer o meu papel estratégico mais o papel de toda a operação. E onde que tá a falha nisso, gente? O que está faltando? O que estava faltando para esse gestor, para esse empreendedor realmente colher os resultados de um time que, olhando num primeiro momento, era um time muito bacana. Eram pessoas de certa forma, respeitosas. As pessoas estavam ali com bom conhecimento técnico, as pessoas sabiam, né, o que fazer. Elas não eram engajadas, elas não estavam motivadas. E aí o nosso papel, quando a gente veio auxiliar esse gestor, que em vários momentos disse, cara, se não sou eu, isso aqui não funciona. Aquela crença, que o olho do dono é que engorda o gado, pois é, ele vivia nessa crença, né? De que se ele não estivesse ali, operacionalizando junto, as coisas não funcionavam. Que ele não podia dar feedback de desenvolvimento ou mostrar alguma coisa errada para as pessoas do time, porque, cara, e se eu der um feedback de desenvolvimento, se eu mostrar que ele tá fazendo errado e a pessoa ficar insatisfeita, ficar chateada, ficar brava e quiser sair. Aí a questão dele era melhor, pior ou ruim com eles, pior sem eles. E aí ele acabava não dando nenhum feedback. Por qual motivo? Porque ele corria o risco de perder algum. De perder pessoas que estavam ali, mas não estavam entregando os resultados. E ao mesmo tempo, quando a gente começa um trabalho, quando eu começo a dar esse suporte para ele, a gente percebe que tudo que as pessoas queriam era ser desafiadas, que tudo que as pessoas queriam era se sentir importantes, era que ele não fosse fazer o papel delas. Só que no não ouvir, no se colocar numa posição de eu tenho que executar porque se eu não estiver ali as coisas não funcionam. Gente, ele estava sobrecarregado ao extremo. Ele trabalhava 10, 12, 14 horas por dia. A família, eventualmente, ele tinha momentos com a família. Eventualmente, ele conseguia participar de algum evento social. Por quê? Porque ele estava lá, realmente mergulhado na operação da empresa. E aí as insatisfações vinham, né? Por quê? Porque ele via as pessoas saindo às 6 horas da tarde, ele via as pessoas recebendo o seu salário no final do mês, eles viam as pessoas fazendo as suas folgas, aproveitando os seus finais de semana em família, e ele não se permitia. E aí a questão, gestor, você se permite fazer isso? E deixa eu te mostrar como que você pode fazer isso. Esse gestor se colocou 100% comprometido em fazer a mudança acontecer. Quais foram as mudanças? Gente, ele não tinha clareza das responsabilidades de cada pessoa no time. Ele passou a dar clareza para as pessoas. Ele não tinha tempo ou não se permitia ter tempo para ouvir as pessoas do time. Ele passou a ter tempo na agenda para perguntar como é que você tá. E se as pessoas cambaleassem para dar uma resposta de que estavam bem, ele queria saber o que não estava bem, como que ele poderia ajudar. Foi fácil para ele, gente, tenho certeza que não. Acompanhei as dores, acompanhei o momento em que ele estava lá proporcionando um feedback e que tudo que ele queria naquele momento era sair daquele feedback para operacionalizar, para ter a certeza de que o cliente ia receber. Mas com o passar do tempo em que ele foi se policiando, de dar feedback, de ter tempo para ouvir, de treinar as pessoas, de dar clareza daquilo que ele esperava de cada pessoa, ele foi ganhando espaço e foi percebendo que quanto mais ele deixava as pessoas fazerem e mostrava a importância das pessoas nos processos para atender o cliente,
as pessoas começaram a ficar mais conscientes das suas responsabilidades, automaticamente o cliente passou a ser atendido sem que ele estivesse mergulhado nessa operação. Ele começou a fazer o quê? A formar, a desenvolver pessoas para que ele possa ter e possa chegar daqui um pouco a dizer que realmente ele tem um time de alta performance. Então, gestor, pensa comigo, quão importante é você romper com as crenças de que você não precisa estar na operação para o resultado acontecer. Você tem que ser estratégico, você tem que olhar para o seu time e fazer ele acontecer. Você, gestor, precisa se permitir ter pessoas tecnicamente qualificadas e você fazer a correção de rota. E quais são, gente, os 3 pilares importantíssimos para que você possa começar a sensibilizar o seu time? Que você possa dar esses primeiros passos para um time comprometido e engajado. E por que eu digo, gente, primeiros passos? Porque são esses primeiros passos que você sensibiliza o time. É um momento em que você se coloca regras enquanto gestor. Para você saber exatamente aonde você vai atuar como gestor, em que momento você vai atuar como líder, para que você não precise estar realmente na operação. Para que você possa formar esse time tão sonhado de comprometidos e engajados junto com você. E por que eu digo que são 3 pilares iniciais? Porque, gente, esses 11 meses a gente ultrapassou esses 3 pilares. Mas a gente sabe que 2023 tem uma sequência de atividades ainda para fazer para que ele realmente possa dizer que de um time desengajado, desmotivado, ele passou a ter, neste momento, 11 meses depois, ele passou a ter um time comprometido, um time motivado. Mas ele ainda tem alguns passos para fazer para poder realmente dizer que ele mudou a cultura e que ele está com um time de alta performance. E esse trabalho a gente vai continuar fazendo junto. Então, gente, se você precisa também de uma ajuda para isso, você pode contar comigo. Mas vamos lá. 3 pilares importantes para você comprometer e engajar o seu time. Pilar número 1. Pilar número 1 é o pilar que te dá a base para toda a sequência do trabalho de gestão e liderança. Que é você colocar-se à disposição para ouvir as pessoas do seu time. Tati, mas eu estou à disposição para ouvir as pessoas do meu time. Perfeito, mas o quanto você disponibiliza desse tempo? O quanto você vai nas operações, o quanto você vai até a sala de trabalho das pessoas e você, de forma íntegra, de forma verdadeira, você pergunta, tá tudo bem? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Tem alguma atividade que tá difícil? Conta comigo. Se você precisar, me chama. O quanto você se põe aberto a ouvir o que tá bom, a perguntar, cara, se você pudesse fazer algo diferente, o que você faria? E de forma verdadeira, de forma íntegra, tirando todo e qualquer sentimento de argumentar, de raiva, de estresse, tirando essas sensações emocionais ruins e se colocando à disposição para até quando o teu funcionário, até quando o teu colaborador estiver te dizendo que não está gostando do processo A, que não gosta da forma como você trata ele, que não gosta do relacionamento com outro colega, até nesses momentos tão complexos, porque eu sei que não é fácil, nesses momentos você conseguir estar trabalhando a tua inteligência emocional para que você consiga ouvir, entender a essência das dificuldades, dos conflitos, dos problemas, para que você possa buscar oportunidades de desenvolvimento técnico, de desenvolvimento comportamental, de solucionar conflitos, de ser esse mediador, um mediador que realmente conduz um time a ter uma relação saudável. E o que é uma relação saudável, gente, né? Uma relação saudável é quando as pessoas desse time se apoiam, se ajudam, que não encontram problema em dizer, errei, quem pode me ajudar? Errei, eu tenho essa ideia, será que tá certo? Que as pessoas possam assumir que erraram,
possam assumir que precisam de ajuda e que tanto esse time saudável quanto com você, junto desse time tendo uma relação saudável, vocês possam realmente se tornar um time de alta performance. Porque você, gestor, você líder, só vai ter um time de alta performance quando você estiver em alta performance. E o passo 1, para você fazer essa caminhada e chegar a ser esse gestor e líder de alta performance, é você desenvolver a habilidade de ouvir. Ouvir na essência, ouvir de forma íntegra, de forma verdadeira. Ao momento em que você está se permitindo ouvir, a gente traz o passo 2, que é muito importante, que é fazer reuniões semanais. Vamos dizer, passo 1, você está se conectando com as pessoas. No passo 1, você está trazendo uma relação saudável entre você e as pessoas do seu time. Quando você vem para o passo 2, que é fazer reuniões semanais produtivas, você vai estar trazendo aqui a oportunidade de pensar nas metas, de elaborar planos de ação, de realmente passar as responsabilidades para cada pessoa do seu time, de definir prazos. Os momentos das reuniões semanais são momentos em que eu digo, se você não tem o hábito de uma reunião semanal, programa 30 minutos, 1 hora, para que uma vez na semana você sente com o seu time para fazer uma análise da semana anterior. Avalia como foi a semana anterior. Quais foram as metas batidas, quais foram os resultados que não aconteceram, por que não aconteceram, o que vai ser feito daqui para frente para que esse resultado que não aconteceu na semana passada possa acontecer nessa. E que ao momento em que você avaliou a semana passada, você possa projetar a semana seguinte. E no momento em que você, junto com o teu time, se coloca projetando a semana seguinte, você consegue olhar qual é a meta da próxima semana, qual é o plano de ação que você vai estruturar para que cada pessoa do time saia dessa reunião sabendo exatamente o que vai ter que entregar, sabendo exatamente qual é a sua meta, quais são as ações que ela vai precisar executar e quais são os prazos que ela precisa cumprir. E que de semana a semana, gente, a cada nova reunião, você vai revisar as atividades, as responsabilidades da semana anterior do plano de ação e você vai dar como validado, como ok, aquelas metas e ações concluídas, mas você vai destacar e vai deixar em vermelho, vai deixar como um ponto urgente para a semana que segue ser realizado aquilo que não se realizou. E aquilo que não se realizou, é importante que venha um entendimento do porquê não se realizou. Mas, gestor, eu digo para você que não é deixar o seu time ficar dando desculpas. É você ser firme o suficiente com amor, né, gente? Eu digo que a gente precisa ser firme, mas a gente precisa ter uma comunicação que conecte e que faça com que isso que eu tô cobrando da semana anterior, que o meu funcionário não fez, que ele possa entender da urgência dos próximos dias isso ser realizado. E é o seu papel mostrar de atividade a atividade, responsabilidade a responsabilidade. Aquilo que foi feito, comemora, reconhece, parabeniza. Aquilo que não foi feito, cobra, exige, deixa um novo plano de ação para que aquilo aconteça. E todas as semanas você vai revisando a semana anterior, projetando a semana seguinte. Gente, aqui você tem N possibilidades de deixar isso registrado. Você pode ter uma ata que alguém vai preencher essa ata, vai ter os planos de ação definidos ali. Você pode ter uma sala da reunião de vocês, aonde você pode ter um quadro de gestão à vista, aonde lá estejam todas as atividades, estejam todas as pessoas do seu time, tenham os prazos. Gente, né, a gente pode até trabalhar, né, numa próxima aula aí, como que nós trabalhamos uma gestão à vista. Mas é muito fácil da gente poder responsabilizar e deixar claro, mostrar quem é a pessoa responsável por cada atividade e o prazo. E ainda, se esse prazo está dentro do prazo, fora do prazo.
Se está concluído, se não está concluído, a situação de cada atividade precisa ter um histórico, até para que você, gestor, possa saber qual é o percentual, o índice de acabativa daquilo que o seu time faz. Quanto mais você, imagina só, a gente está no passo 2 aqui, tá, gente? Um time desmotivado, desengajado, descomprometido. Quando você começa a ouvir essas pessoas para entender por que não está entregando as atividades no prazo, por que eu não estou motivado, por que eu chego atrasado, por que eu saio mais cedo, o que está acontecendo com você, o que eu como gestor, como líder posso te ajudar. Quando a gente começa no nosso passo 1, ouvir as pessoas, e a gente passa para essa transição de no paralelo, porque a reunião semanal não elimina o meu acompanhamento diário junto com as pessoas. A minha reunião semanal, ela me dá um mapa, ela me dá um caminho claro do que eu como gestor preciso fazer e o que cada pessoa do meu time precisa fazer. Começa a ficar muito claro o que você, gestor, tem que cobrar e de quem você tem que cobrar. O que você, gestor, precisa delegar e a quem você vai delegar. Quando a gente tem esses 2 passos em andamento, eu digo para vocês que eu vou trazer esse terceiro e que não vem em terceiro lugar por ser menos importante. Ao contrário, ele é a nossa base. Esse terceiro ponto, eu digo que ele está aqui, ó, no paralelo. Se você colocou passo 1, ouvir as pessoas na essência, acompanhar, se colocar à disposição para ajudar. Passo 2, ter reuniões semanais, aonde você olhe, avalia resultado da semana anterior, projeta resultado da semana seguinte. Aqui no paralelo, gente, você tem a comunicação. A comunicação é o que vai fazer com que você se conecte em todos os momentos com o seu time. A comunicação, ela é a base para que você possa realmente entender quais são as dificuldades que cada pessoa do time tem. Porque você está ouvindo, você está definindo meta, você tem um plano de ação, você está acompanhando esse plano de ação para avaliar a execução e você está comunicando de forma clara, você está comunicando de forma objetiva, você está comunicando de forma a conectar, a ter as pessoas do seu time perto de você. Porque, gente, a comunicação, ela pode aproximar as pessoas de você, ou ela pode afastar as pessoas de você. É na comunicação que nós vamos conectar com as pessoas do nosso time ou nós vamos ter eles querendo que a gente não apareça na empresa. E vocês já passaram, já ouviram sobre o impacto da comunicação? As palavras são importantíssimas, né, gente? Mas elas têm impacto de apenas 7% no processo de comunicação. Quando eu falo de 7%, sobram 93% de impacto. E você sabe, gente, qual é o impacto que tem 93% composto ali? Que vai gerar um sentimento na outra pessoa? 93% do impacto da comunicação é da sua postura, do seu tom de voz, do seu olhar, do jeito como você traz as informações para o seu time. Porque você pode falar as mesmas palavras e dependendo do jeito que você olha, do tom de voz que você tem, da postura que você tem, da resistência que você coloca a qualquer negociação, isso vai fazer com que o seu time se afaste ou se aproxime de você. Não serão as palavras, porque muitas vezes eu encontro alguns gestores que não têm as palavras mais rebuscadas, as palavras mais cuidadas de uma frase, que têm os melhores resultados. Mas esses gestores que têm uma comunicação, eles têm o que? Este carisma, essa capacidade de negociar, essa capacidade de, mesmo quando tem uma regra, mesmo quando tem algo super desafiador para o time se sente conectado, o time se sente empoderado para estar junto com este gestor,
Na busca pelas metas, na busca pelos atingimentos de resultados. Se você não tem um time batendo meta, se você não tem um time comprometido, engajado, pensa comigo, faz uma autoavaliação. Como as pessoas saem de um bate-papo com você? As pessoas saem super motivadas, engajadas e dali gerando resultados incríveis? Ou elas saem da conversa com você chorando, tristes, chateadas, faltam no dia seguinte, não entregam os resultados que já entregavam por algum período? Qual é a tua comunicação? Como está o formato da tua comunicação? Porque é a partir daquilo que eu faço o outro sentir, os resultados virão ou não. Comunicação, gente. O nosso pilar que segue desde a atividade mais simples até a atividade mais complexa. A comunicação é o que vai permear todas as atividades, as responsabilidades que você tem na gestão e que você tem na liderança. Quando você está revisando ou elaborando um organograma e vocês vão mudar algumas posições nesse organograma, como você vai apresentar esse novo organograma é o que vai fazer com que o teu time se conecte a esse novo organograma ou não. A forma como você vai apresentar, mostrando que são apenas mudanças e eu pensei isso, eu defini que A responde para B e eu tô aqui somente para apresentar isso para vocês. Resistência. Ou você traz: gente, tô aqui para apresentar um novo organograma. E esse organograma ficou incrível, porque olha só, o fluxo de comunicação passou a ser de A para B. E isso aqui vai nos gerar um ganho incrível, porque eliminamos alguns processos, porque cortamos algumas arestas, aparamos arestas. Você empodera e você mostra pro time: cara, realmente isso aqui tá maravilhoso. Eu vou estar junto nesse novo organograma. O como você apresenta, o como você leva toda e qualquer responsabilidade para o teu time, você vai conectar ou não com eles. E você vai motivar, comprometer e engajar ou não, a partir do seu processo de comunicação. Se eu tenho um processo muito bem descrito, vamos lá, um processo de telefonista, né? Uma telefonista desmotivada com processo, tá? Desmotivada, vamos lá, gente. Exemplo, tá? Toca o telefone. Boa tarde. É da empresa X. No que posso te ajudar? Sem processo, sem motivação, só processo. Ficou bom? Mais ou menos, né, gente? Agora, uma telefonista motivada, que faz as coisas acontecerem porque tem uma conexão com a gestão, porque tem uma conexão com o time e tem o mesmo processo. Boa tarde. Boa tarde, somos da empresa X, do que eu posso te ajudar? Tem uma outra voz, uma outra energia, do outro lado, a outra pessoa ouve com um empoderamento muito maior. Então, gente, pensa comigo. Você gestor, você líder que quer um time engajado e comprometido para gerar resultado, aonde você possa sair do operacional, desafogar do operacional, colhendo os resultados e atendendo muito bem o seu cliente, você precisa iniciar com esses 3 pilares. Saiba ouvir as pessoas do seu time. Faça reuniões semanais com as pessoas do seu time. Dê atenção ao seu processo de comunicação. E quando você conecta com esses 3 pilares iniciais, todas as outras atividades, todas as outras necessidades que na gestão e na liderança a gente precisa executar, vai ficar muito mais leve. Quando você precisar trazer o teu time para remodelar uma descrição de cargo,
eles vão estar comprometidos contigo, porque você se comunica de forma clara, porque você se comunica de forma motivadora, porque você responsabiliza eles de uma forma que você mostra que eles são importantes para você. Você ouve de verdade. Você dá valor para as ideias que eles trazem. Automaticamente, as pessoas vão aceitar os desafios que você traz. E quando o desafio estiver em desacordo com alguém, eles vão querer entender o que é esse desafio. E se esse desafio realmente é importante, você vai ter argumento, você vai ter uma postura, você vai ter jeito para fazer com que esse desafio realmente se conecte com as pessoas do time. É você, gestor, que tem este papel fundamental. E que se você não faz esses 3 pilares, se você não dá uma atenção maior ao jeito que você fala e ao como as pessoas saem de um processo de comunicação contigo, se você hoje não tem o hábito, o ritual de ter uma reunião semanal com o seu time, pensa se isso não é importante. E se você tem pouquíssimo tempo ou não tem tempo para ouvir as pessoas do seu time, qualquer um desses 3 pilares que você não esteja fazendo, você está correndo um sério risco de perder os seus melhores talentos. Porque talentos querem se sentir importantes. Talentos querem desafios. Talentos querem saber se você está gostando ou não está gostando do trabalho deles. Os talentos, eles te agradecem quando você mostra que algo não tá bacana, que você não tá gostando de algum comportamento deles. Talentos gostam de ser desafiados porque sabem da importância da evolução. E se um desses pilares você deixa a desejar, ouvir, se comunicar e fazer reuniões semanais, se esse tripé ele não estiver acontecendo, é fato que outras coisas importantíssimas na sua gestão e liderança também não estarão. Também estarão em falha. E eu trouxe pra gente uma metáfora, né? Na verdade não é uma metáfora, é uma história de um jogador de futebol. Esse jogador de futebol, ele jogou durante muitos anos em um mesmo time. E teve um momento, então, em que ele fez essa transição, foi para um time maior. E nesse outro time, então, ele foi fazer a sua estreia. E justamente a sua estreia no novo time era um jogo importantíssimo de um campeonato com o time que ele jogou durante muitos anos no time anterior dele. E durante o jogo, as coisas estavam acontecendo, a estreia estava bacana. No finalzinho do primeiro tempo, ele se confunde com as camisas e passa a bola para o jogador adversário. E o jogador adversário faz o gol para encerrar o primeiro tempo do jogo com 1-0. Ele fica super chateado porque ele sabe do erro. Ao final do primeiro tempo, o técnico reúne o time, dá algumas orientações, dá algumas dicas. E ao final disso ele disse, o time do primeiro tempo volta, todo pro segundo tempo. E este cara que estava estreando, esse jogador na estreia, ele vai no técnico e diz, eu gostaria de ser substituído, porque eu tô me sentindo muito mal com o erro, eu passei pro colega errado. Eu tô me sentindo muito mal com esse erro. E o treinador, um líder de verdade, sabe o que ele fez? Ele disse, ok, eu entendo o seu erro. Não tem como nós voltarmos e corrigir o erro que você teve. Mas eu confio em você. E você tem 45 minutos para fazer diferente. Aprender com o seu erro para gerar um resultado para o nosso time. O que este técnico de futebol fez com esse jogador? Empoderou, disse que confiava, deu o desafio de fazer a inversão desse placar. E o que aconteceu no segundo tempo? 2 gols do estreante do time. Por quê? Porque ele teve um gestor que confiou nele. Ele teve um líder que sim, reconheceu que existia um erro, deu a oportunidade de aprendizado e desafiou.
E para não deixar a desejar, o estreante foi lá e corrigiu o seu erro e ainda trouxe a vitória. O que nós estamos fazendo com o nosso time? Nós estamos desafiando? Nós estamos com o nosso processo de comunicação, de ouvir e de reuniões, nós estamos mostrando para as pessoas que elas são importantes e que por mais que tenha um erro ou outro, você tá ali para ajudar e que elas podem contar contigo e que o erro aconteceu e você vai ter uma oportunidade de fazer diferente, de fazer algo mais, de mostrar que você é capaz de corrigir, ou melhor, de aprender com o erro que teve para dali para frente fazer diferente e fazer ainda melhor. O que nós estamos fazendo com o nosso time? Nós estamos empoderando o nosso time ou nós estamos enfraquecendo o nosso time? Nós empoderamos o nosso time quando? Empoderamos o nosso time quando eu ouço cada um deles na essência de forma íntegra, verdadeira. Quando eu me comunico de forma clara, objetiva. Sou firme nas cobranças, mas ao mesmo tempo eu acolho para ajudar, para apoiar, para fazer com que o meu time entenda que eu confio nele e eles têm total autonomia para ir lá e fazer melhor do que eles fizeram até hoje. E que na dúvida, na insegurança, eu, líder, estou aqui para ajudar. E que o meu cuidado com o meu processo de comunicação, ele entra para reuniões, ele entra para feedback, tanto de reconhecimento quanto de desenvolvimento. O meu processo de comunicação faz com que a gente se conecte e realmente gere um resultado planejado. Que eu consiga, a partir da minha comunicação, do ouvir e de reuniões semanais, logo de cara, gente, eu digo para vocês que o desafio destes 3 pilares, em 2 a 3 semanas você já começa a sentir a diferença no seu time. Mas não pode esperar que comece pelo time. É você, gestor, fazendo diferente. Porque as mudanças, elas acontecem a partir do seu posicionamento. A partir do quanto você se desafia a ser um gestor melhor, porque o seu time entende que ele também pode ser melhor. Gandhi já nos falava, né? A gente tem escritores que nos dizem que para que a gente possa mudar, para que a gente possa ver a evolução acontecendo, eu preciso mudar, ser a essência da mudança. Porque qual for o meu comportamento de mudança, isso vai gerar as mudanças, os impactos necessários de uma mudança junto com o meu time. Então pensa comigo, quais são os comportamentos, os ritos que você, líder, que você, gestor, que você, empreendedor, precisa mudar para que o seu time se sinta desafiado, para que o seu time se sinta fortalecido, para que o seu time tenha o maior prazer em trabalhar com você e ele seja motivado e comprometido, engajado na busca pelos desafios que você lança para ele. Avalia como você está nesses pilares. E eu me comprometo com você que o nosso próximo vídeo, ele vai ser a sequência desses 3 pilares. E se você já tiver aplicado inicialmente a atenção a ouvir, o cuidado com a sua comunicação, que não são palavras, é a tua expressão, o teu tom de voz, tua postura, o quanto você gera um sentimento bom nas pessoas, com reuniões semanais, nosso próximo vídeo, ele vai ser a sequência de ações importantes para que você continue fazendo o teu time em ascensão. Da mesma forma que aquele empreendedor e gestor que eu contei para vocês no início do vídeo, que ele conseguiu sair desse afogado de tanta coisa, de tanto operacional, para hoje, 11 meses depois, ter um time comprometido, ele tem um time engajado, ele tem metas definidas, ele tem um planejamento para o próximo ano e ele sabe que algumas outras coisas ele ainda precisa implementar.
e ele está se desafiando a fazer algo mais. Assim como este jogador se desafiou e foi fazer diferente e conquistou, assim como esse gestor fez diferente com o seu time e está tendo grandes resultados, eu acredito que você também possa. E se você quer um time engajado, um time fortalecido, para que você não fique ali mergulhado num monte de atividades operacionais, você realmente consiga ser estratégico, segue esse canal. Aqui eu disponibilizo todos os dias conteúdo de valor para o seu desenvolvimento enquanto gestor, para o seu desenvolvimento enquanto um gestor estratégico, sem esquecer que nós temos seres humanos e por isso, a cada aula, a cada momento, é técnica, é ferramenta, são metodologias, mas é despertar em você, gestor, a necessidade de um olhar humanizado. Então segue o nosso canal, nos segue nas nossas redes sociais. Lá diariamente nós temos conteúdo de valor para o seu desenvolvimento. E se isso faz sentido para você, se você tem amigos, conhecidos, gestores, que este vídeo, que este canal possa também contribuir, compartilha para que a gente juntos possa estar em evolução e transformando, dando a oportunidade de outras pessoas evoluírem junto com a gente.